Choque. O Kremlin tá entregando territórios. A China tá tomando a Sibéria e o Baikal sem luta. Por que Pequim já considera o Extremo Oriente sua terra legítima? Vingança histórica. Como Xi Jinping retoma silenciosamente o que foi dado ao czar da Moscóvia no século XIX? O mundo tá em choque. Na Europa dizem abertamente, a Rússia não existe mais. É uma província chinesa. O Baikal já não é deles. Como 2 milhões de cidadãos da China ocuparam a Sibéria russa? Em vez do rublo, o yuan, e em vez da bandeira tricolor, a bandeira vermelha e amarela. A China forçou a mão de Putin e tá levando recurso a preço de banana. Uma esmola humilhante ou um cálculo frio? Assista agora mesmo. Sejam bem-vindos ao canal Ucrânia Hoje. Como os chineses estão hasteando sua bandeira sobre regiões russas e por que o Império Celestial já considera abertamente a Sibéria sua província legítima? Vou contar tudo sobre isso a seguir. Meu nome é Andrei Silakov. Analisamos os fatos que Putin tenta esconder. O diplomata lituano Zygmantas Pavilionis constata o fato. Nossa guerra é uma batalha de alta tecnologia, onde as melhores economias da Europa investem. Já a Rússia isolada está apodrecendo rapidamente no passado. O regime de Putin está tão fraco que os americanos, ao olharem para as terras do Extremo Oriente, não veem a Federação Russa. Para eles, isso já é há muito tempo território soberano, da China. O diplomata afirmou isso na transmissão da Expresso. Se olharmos para a guerra moderna entre a Federação Russa e a Ucrânia, é uma guerra de alta tecnologia, de tecnologias avançada, robotizada. É a guerra do futuro. É uma guerra de mentes. A Ucrânia agora lida com as melhores tecnologias da União Europeia. Todos os países mais poderosos investem no complexo industrial ucraniano. Tá morrendo. É exatamente essa, na minha opinião, a tendência que se manterá no futuro. E Pequim já celebra abertamente a revanche pelas humilhações históricas do século XIX, retomando o que é seu. Enquanto Putin lança o que resta do exército nas estepes ucranianas, empresários chineses astutos compram terras russas em massa e expulsam os empreendedores locais. O famoso Baikal já está repleto de hotéis chineses para os seus próprios cidadãos. E, segundo estimativas da inteligência, no Extremo Oriente, silenciosamente e sem um único tiro, estabeleceram-se incríveis 2 milhões de cidadãos chineses. Em meados do século XIX, quando a dinastia Qing estava em declínio e a Rússia czarista tinha ambições, o Tratado de Aigun de 1858 cedeu mais de 600 mil quilômetros quadrados de território ao norte do rio Heilongjiang. As tropas russas avançaram com canhonheiras, não deixando ao general de Heilongjiang outra escolha senão assinar o tratado. 2 anos depois, o Tratado de Pequim cedeu à Rússia 400 mil quilômetros quadrados de território a leste do rio Ussuri, incluindo Vladivostok e a ilha Sakhalina. E o apetite de Pequim cresce em progressão geométrica. Agora o dragão chinês avança vorazmente sobre as florestas siberianas e a riquíssima Transbaicália, planejando extrair carvão de lá por todo um século. Corporações da China estão abrindo estradas bem no meio dos quintais russos e contratam qualquer um, menos os moradores locais. Milhares de norte-coreanos já trabalham duro por lá e parece que Kim Jong-un os aluga em troca de dinheiro vivo. A partir de 2027, planeja-se transportar 5 milhões de toneladas de carvão por ano para a China, cerca de 500 caminhões por dia. Para isso, uma nova estrada está sendo construída, passando a apenas 200 metros de hortas rurais e a 1,6 quilômetro da fonte de água mineral Yamarovka, atravessando florestas com espécies raras de plantas. Apesar das promessas, os empregos não chegaram para a população local. Cargos estratégicos são ocupados por especialistas chineses. O governo de Putin está, com as próprias mãos, transformando sua vasta pátria em lenha. Em Pequim, eles sabem muito bem. Assim que a Rússia começar a ruir, esse pedaço colossal de terra cairá direto no bolso deles. Lá, o yuan chinês já substitui o rublo há muito tempo e toda a logística depende da China. E o grande império do Kremlin termina exatamente onde começam os interesses rígidos do camarada Xi. Empresas chinesas constroem estradas e portos por lá, atuam na mineração e na agricultura, atraindo capital e tecnologia. A Rússia criou zonas de desenvolvimento avançado, atraindo investimentos chineses em construção naval e processamento de recursos. O yuan é cada vez mais usado por lá, até mesmo por pequenas empresas. O jornal chinês NetEase publicou uma notícia bombástica.
A China não está apenas se preparando para o colapso inevitável da Rússia, mas está contribuindo ativamente para isso. O prêmio é colossal: 7 milhões de quilômetros quadrados no Extremo Oriente e na Sibéria. O Extremo Oriente russo, com quase 7 milhões de quilômetros quadrados, é um território imenso no mapa, que faz fronteira com o Nordeste da China por uma longa extensão. No entanto, sua história está profundamente ligada à China. Por causa da guerra na Ucrânia, o Kremlin praticamente deixou suas fronteiras orientais totalmente desprotegidas. Putin enviou todas as reservas para o fronte, deixando menos de 50 mil soldados no Extremo Oriente. E agora a China entra lá como se estivesse em sua própria casa. Pequim não esqueceu de nada. Eles se lembram bem dos antigos tratados e veem Sakhalina e Vladivostok como terras roubadas, pelas quais chegou a hora de cobrar a dívida. E se mergulharmos na história, os motivos dos chineses tornam-se extremamente claros. Em meados do século XIX, a Rússia aproveitou-se cinicamente da fraqueza dos vizinhos e, sob a mira de canhões, tomou territórios gigantescos. Primeiro impôs o Tratado de Aigun, abocanhando 600 mil quilômetros quadrados, e depois tomou mais 400 mil junto com Vladivostok. 1 milhão de quilômetros de terra alheia conquistada pela força bruta. E em Pequim, essa lição foi aprendida de cor. O governo da dinastia Qing estava ocupado combatendo as tropas anglo-francesas, e os russos aproveitaram a chance para obter uma vantagem enorme. Como resultado desses tratados, a China perdeu mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que enfraqueceu muito sua defesa na fronteira nordeste. É por isso que agora a China lançou a primeira e mais astuta etapa de retomada de territórios, uma silenciosa anexação econômica. Todas as novas pontes, portos e gasodutos no Extremo Oriente são construídos apenas para extração contínua de recursos para a China. Pequim acredita que a Rússia não pode governar esta terra, apontando que o PIB de toda esta região gigante é menor do que o de uma única província chinesa. A China está convencida. A Rússia é simplesmente incapaz de manter essas regiões. Por isso estão criando silenciosamente zonas cinzentas sob seu controle total. E enquanto o Kremlin celebra as cúpulas, a Organização de Cooperação de Xangai serve apenas como uma fachada para a ocupação gradual do território russo. No entanto, a situação financeira do governo russo foi prejudicada pela guerra, o que o impede de se concentrar nesta questão. Os gasodutos do Extremo Oriente fornecem anualmente 38 bilhões de metros cúbicos de gás natural, o que é suficiente apenas para satisfazer 10% das necessidades de gás do país. E a maior decepção para o Kremlin? O camarada Xi nem sequer pensará em salvar o regime de Putin do colapso inevitável. Pelo contrário, para a China é vantajoso ter um vizinho fraco, fragmentado e submisso, que entregará seus recursos de bandeja. Pequim apenas espera o momento em que o poder em Moscou desmorone de vez para tomar o Extremo Oriente antes que Moscou consiga sequer piscar. E enquanto o império de Putin racha sob a pressão do Ocidente e da China, a Ucrânia começa a expulsar ativamente os ocupantes também de territórios vizinhos. Volodymyr Zelensky sugeriu abertamente uma operação para destruir torres russas de drones Shahed diretamente na Bielorrússia, e Kiev prepara surpresas duras para a Transnistria. Como exatamente nossos serviços especiais limparão essas regiões da influência do Kremlin? Veja todos os detalhes na reportagem. A Ucrânia está tentando ajudar seus vizinhos que estão sob a influência da Rússia. Surgem cada vez mais rumores de que as tropas ucranianas poderiam ajudar a Moldávia na desocupação da Transnistria. Eles mantêm o agrupamento deles lá. Tá tudo bem para eles lá. Isso pode ser uma ameaça maior para nós. E nós podemos resolver essa questão se nos dedicarmos a isso. Resolver radicalmente. Mas será que precisamos fazer isso? Aqui já começam essas questões geopolíticas. Um enclave cuja tarefa é tanto a desestabilização da própria República da Moldávia quanto a desestabilização da Ucrânia. Já está claro que, se a Rússia não conseguir uma vitória decisiva na guerra de exaustão contra a Ucrânia, os dias da Transnistria estarão contados. A República autoproclamada deixará de existir e se tornará uma região comum da Moldávia. E as forças russas que estão em solo estrangeiro serão expulsas da Moldávia, assim como foram expulsas de outros países onde tentaram fincar suas raízes sangrentas. Embora Putin fale publicamente de forma desdenhosa sobre a Moldávia, os russos tentam o tempo todo interferir na política e nas eleições do país.
para colocar seus candidatos e obter acesso total à Transnistria temporariamente ocupada. A Moldávia é um dos países mais pobres da Europa. Até bem pouco tempo atrás, era o país mais pobre da Europa. Agora a Ucrânia ocupou esse lugar de honra. Para nós, a presença desse país na CEI não tem grande valor. Eles precisam que aqui na Moldávia houvesse, na crise, a demanda política, uma demanda política por um governo que possa negociar com o Kremlin. O que é este da Romênia? Outro país em cujas eleições os russos já estão interferindo é a Hungria. Estrategistas políticos russos tentam promover a reeleição do atual primeiro-ministro Orbán e baseiam a campanha e a política do país no ódio à Ucrânia. Não queremos que os ucranianos nos arrastem para sua guerra. Não queremos que os húngaros morram pela Ucrânia. Não queremos que os nossos agricultores vão à falência. Não queremos que a Europa se torne o seu ninho de máfia. Não queremos que o dinheiro dos húngaros seja enviado para a Ucrânia. Uma política anti-húngara muito aberta está sendo conduzida na Ucrânia. E os ucranianos esperam que Bruxelas e os seus fantoches húngaros pressionem a Hungria o suficiente para que ela tome uma posição que atenda aos interesses da Ucrânia. A Hungria fornece 30% a 40% das importações de eletricidade da Ucrânia. E nesse setor, o governo húngaro pode criar dificuldades para a Ucrânia. É melhor os ucranianos se lembrarem disso quando decidirem em suas mesas de planejamento se bombardeiam o oleoduto Druzhba ou não. Portanto, que isso esteja em seus pensamentos. O presidente Zelensky já ameaçou Orbán para que pare com sua sabotagem, pois ela custa a vida de ucranianos. Orbán, por sua vez, inventou uma notícia falsa sobre ameaças à sua família. É que os russos estão nos matando e nós temos que dar petróleo ao Orbán, porque o coitadinho não consegue ganhar as eleições sem esse petróleo. Esperamos que esse indivíduo na União Europeia não bloqueie os 90 bilhões, ou a primeira parcela dos 90 bilhões. E os soldados ucranianos? Terão armas. Caso contrário, daremos o endereço desse indivíduo às nossas forças armadas, aos nossos rapazes. Deixa que liguem para ele, falem com eles em sua própria língua. Os ucranianos já estão ameaçando minha família, filhos e neto. Tá tudo bem com todos, mas tudo tem um limite. Neste momento, minha família está se reunindo. Pedi que levassem isso a sério, mas que não tivessem medo. Embora isso não seja normal para nossa vida cotidiana. Nós vamos descobrir como nos adaptar a isso. Como vemos, isso não incomoda muito o Orbán. Não incomoda muito, até porque em uma campanha eleitoral vale tudo. Inclusive declarar o país vizinho como um inimigo, baseando-se apenas no fato de que ele não quer permitir o financiamento da guerra contra si mesmo. Pode-se, claro, esperar que quando a campanha eleitoral terminar, o primeiro-ministro da Hungria seja muito mais cauteloso em suas declarações e não exija mais que a Ucrânia concorde com todas as suas visões políticas sobre o futuro, incluindo as visões sobre os laços com Moscou. Após a implantação do Oreshnik em Belarus e o auxílio no ajuste dos bombardeios à Ucrânia com Shahed, o presidente Zelensky ameaçou o autoproclamado Lukashenko com consequências por se envolver na guerra. São fantasias de Lukashenko achar que o ajudarão se ele continuar se envolvendo nesta guerra. Além disso, não estamos no primeiro ano da guerra. E já é uma guerra tecnológica. Não usamos nossos drones contra a Belarus. Porque não estamos em guerra com eles. Eu enfatizo isso mais uma vez. Não estamos no primeiro ano da guerra e não precisamos pensar em efetivo humano e em nossas militares. Podemos controlar muitas coisas a partir do território de Kiev. Portanto, ele precisa cair na real, como dizem, ficar sóbrio e não se envolver na guerra. E depois que o presidente da Ucrânia impôs sanções contra Lukashenko e se reuniu com a oposição bielorrussa, o ditador quase entrou em histeria. Como empurrar para o povo, através de jornalistas ou de quem quer que seja, uma mentira, me desculpem, de que tudo estaria bem, mas as sanções da Ucrânia estão nos atrapalhando.
Bem, se alguém acreditar nisso, dificilmente serão os bielorrussos. Os bielorrussos são pessoas pragmáticas. Primeiro me alimente e depois me conte alguma coisa. Me vista. Mas se entendermos que os próprios bielorrussos não apoiam de forma alguma a escolha política que Lukashenko fez por eles ao usurpar o poder. Então, a pressão sobre Moscou e Minsk pode, de fato, levar à mudança de regime mais cedo ou mais tarde. Ou pelo menos ao fato de que Putin não poderá ou não desejará apoiar Lukashenko. Assistência no caso de novos movimentos de protesto na Bielorrússia. Mas, no fim das contas, o Putin já não ajudou nem o Bashar al-Assad, nem o Nicolás Maduro. A Rússia enfraquece a cada dia e isso é sentido, acima de tudo, por aqueles países onde as tropas russas ou o dinheiro do Kremlin conseguiram se infiltrar. E, talvez, muito em breve, os povos desses países possam recuperar o que é deles por direito. E enquanto limpamos o inimigo dos vizinhos, a verdadeira guerra já arde intensamente na própria Moscou. A capital dos ocupantes está agora mesmo estremecendo com um enxame massivo de drones ucranianos, e o pânico de fogo tomou conta de toda a Rússia. Veja a seguir as imagens fortes desse ataque histórico. Um dos ataques mais longos a Moscou em toda a guerra. O ataque à capital russa já dura mais de 24 horas. Pela primeira vez na memória do Kremlin, a Ucrânia lançou mais drones contra a Rússia do que a Rússia contra a Ucrânia. O ataque de drones a Moscou continua por várias horas. 16 drones das Forças Armadas da Ucrânia foram abatidos ao se aproximarem da cidade. Ao mesmo tempo, as sirenes de alerta aéreo não foram acionadas nem em Moscou nem na região. O próprio Sergei Sobyanin relatou a situação dos drones na capital russa. As mensagens alarmantes no canal do Telegram do prefeito são atualizadas mais rápido que as notícias. 9h19. As forças de defesa aérea do Ministério da Defesa destruíram 4 drones que voavam para Moscou. Especialistas dos serviços de emergência estão trabalhando no local da queda dos destroços. 9h34. O ataque de 14 drones foi repelido pelo sistema de defesa aérea do Ministério da Defesa. Especialistas dos serviços de emergência estão trabalhando no local da queda dos destroços. 9h43. 8 drones que voavam para Moscou foram destruídos. Especialistas dos serviços de emergência estão trabalhando no local da queda dos destroços. Putin está escondido em um bunker em Valdai. A elite de Moscou está sendo evacuada às pressas da capital e os militares estão levando para o Kremlin toda a defesa aérea que possuem. Como resultado, no momento, existem cerca de 100 torres para sistemas de defesa aérea Pansir ao redor de Moscou. Isso é quase o dobro do que protegia a capital russa em 2025. No geral, um anel de defesa aérea de 50 km foi criado ao redor de Moscou. Mas nem mesmo ele consegue lidar com o ataque massivo das forças armadas da Ucrânia. As unidades de mísseis russas estão abatendo drones bem em cima de áreas residenciais. Moradores de Vnukovo, perto de Moscou, reclamam das canhonadas intermináveis de explosões e estilhaços caindo sobre suas cabeças. Eu não sei como mostrar, mas explodiram algo bem aqui. E bem ali, atrás daquela casa. Ou seja, tem uma pedreira cavada lá e é bem ali a fábrica de silicato. E, eles estavam filmando lá, mas ele explodiu em algum lugar por aqui. Os moradores da cidade russa de Volgogrado também não conseguem dormir desde a noite. Minhas mãos estão tremendo, que droga! A defesa aérea na cidade não para nem por um momento. Os moradores locais estão fazendo transmissões ao vivo de porões e banheiros. Vocês façam o que quiserem, mas eu vou ficar aqui no banheiro. Parece que desta vez a usina local e a refinaria da Lukoil ali perto não vão conseguir escapar ilesas. Já amanheceu. Nossa, eles não param de passar por aqui. Durante o dia, Novorossiysk também sofre com um ataque em massa ao território da Federação Russa. Moradores locais relatam a ativação da defesa aérea e fumaça branca vista vindo do porto. O Kremlin também perdeu 2 de seus navios durante o fim de semana. Soldados da nossa diretoria principal de inteligência conseguiram atingir a balsa Slavianin e o navio Avangard, que eram a base da travessia de balsa de Kerch e tinham um papel fundamental na logística naval do inimigo. Especificamente, trata-se do transporte de armas, equipamentos militares, munição e combustível. Essas balsas já foram alvos antes, em anos passados, e em 2024 também atacaram especificamente a balsa Slavianin. Ou seja, também há algum prejuízo nesse sentido. Dizem que, ao que tudo indica, essas balsas Slavianin e Avangard eram as últimas,
capazes de transportar vagões-tanque de uma margem, ou seja, de Krasnodar, para outra margem, em Kerch, na Crimeia. Os ocupantes não têm paz nem na terra, nem na água, nem no ar. Drones das Forças Armadas da Ucrânia também visitaram aerodromos militares de Putin neste fim de semana. Assim, em Meikop, o aeródromo de Kanskaya foi atacado. Além disso, drones na região visitaram empresas do complexo industrial militar em Nevinomisk e Kirovo-Shepetsk. No fim, em vez de combater os drones ucranianos, o Kremlin resolveu lutar contra a divulgação de informações sobre os ataques. As autoridades russas estão cortando acesso à internet em massa por todo o país. Sem a rede mundial, até Moscou está em um vácuo de informação. Há mais de uma semana, a capital russa sofre com grandes interrupções na rede móvel e no acesso à internet. Até os chamados integrantes das listas brancas do Ministério Digital, serviços que deveriam continuar disponíveis durante as restrições, quase não funcionam. Um sinal fraco só é captado em certas áreas e no metrô em movimento. Voltamos um pouco no tempo. Lembram que alguém dizia: me tragam de volta ao meu 2008? É mais ou menos assim. E daqui pra frente vai ser bem pior. A Rússia tá voltando a passos largos para a Idade da Pedra. Em 2026, os moscovitas estão comprando pagers, mapas de papel e telefones fixos. E de forma radical, dizem que as vendas subiram até 70% só nesta semana. As vendas de pagers, telefones fixos e rádios comunicadores. Com as falhas de sinal e bloqueios de internet, as pessoas estão voltando aos velhos métodos de comunicação. E os Atlas estão substituindo o GPS. Mais um pouco e, em vez de táxis nas ruas, vão usar carruagens. Os moscovitas não vão trocar mensagens pelo Telegram ou Max, mas por pombos correio. Mas vai piorar. As metrópoles russas estão mergulhando rapidamente na Idade da Pedra. Por puro medo, as autoridades estão bloqueando totalmente a internet e o GPS, forçando os russos a usarem bips e mapas de papel, gerando um colapso logístico total. Que catástrofe real o Kremlin tenta esconder com esses apagões? Todos os detalhes a seguir. Diga-me, sua internet móvel tá funcionando? Olha, não. Sua internet móvel tá funcionando? O que não tá funcionando? Moscou voltou à Idade da Pedra. É um choque, amigos. A internet móvel não funciona em Moscou. Combinei de encontrar meus amigos recentemente, mas caramba, não conseguimos nos achar. Não tem sinal nem internet. Ontem e anteontem começaram a bloquear tudo. A internet em Moscou. Nas áreas centrais da capital russa, já faz uma semana que há problemas de conexão com o mundo exterior. Antes disso, São Petersburgo sofreu com o mesmo. Hoje, no centro de Moscou, minhas mensagens no Telegram não eram enviadas. O que me incomoda não é nem o problema em si, mas não saber o motivo. Se o Telegram tá bloqueado, se o sinal tá ruim, se a VPN travou, se esqueci de ligar ou desligar a VPN, ou se faltou crédito no celular. Demorei tanto testando hipóteses que desisti. Tentei pegar um pombo em Moscou para mandar mensagem, mas ele foi abatido pela defesa aérea. Os empresários de Moscou perderam bilhões de rublos. As perdas totais em apenas 5 dias de restrições variam de 3 a 5 bilhões de rublos. As pequenas e médias empresas foram as mais afetadas. Serviços de entrega, táxis, carona solidária e o varejo que usa terminais móveis. Você não pode usar o GPS, não consegue abrir nenhum aplicativo, não consegue usar nenhum desvio ou qualquer outra coisa. E sim, isso é um ferrado total. Taxistas e motoristas comuns não conseguem trabalhar. Os serviços de chamadas voltaram a usar telefones de botão. E todos trabalham exclusivamente por chamadas de voz. Os moradores da capital correram para comprar mapa de papel. Vamos em frente. Não vou instalar internet. A gente não precisa dessa porcaria da sua internet. As operadoras de celular não podem fazer nada. Dizem que não foram elas que tomaram essa decisão. Joguem fora os celulares. Vocês não precisam deles. É uma bagunça. Eu acho. E ainda cobram o dinheiro. Desde 3 de março de 26, entraram em vigor emendas que obrigam as operadoras a suspender os serviços a pedido do FSB.
em casos estabelecidos pelo próprio Putin. Você tem celular, Vladimir Vladimirovich? Não, essa internet vai pro inferno. Não quero ser explodido todo dia por causa disso. As autoridades não dão prazos para o fim das falhas, alegando preocupação com a segurança. Nós, como Estado, estando em estado de guerra, devemos ter consciência disso e dizer aos nossos cidadãos que, em alguns momentos, teremos que ter paciência. Quaisquer inconvenientes não ocorrem porque o Estado não tem nada melhor para fazer do que atrasar as coisas. Não, é simplesmente uma questão da sua segurança pessoal. Hoje você não foi explodido, mas e amanhã? Além disso, até os deputados enfrentaram esse problema. Na Duma estatal, a internet móvel e o Wi-Fi sumiram. Até ontem não pegava em todos os celulares, agora em ambas as redes. Uma para todos, a outra protegida por senha. Sendo que ontem ela também não estava lá. Simplesmente não existe. Aprovo totalmente, os deputados devem ser um com o povo. Quando a Rússia unida com sua política de sufocamento ou resfriamento acabar com o esgoto, os banheiros da Duma também terão que ser fechados. O trabalho parou. E então surgiu uma ideia genial. Na Duma estatal, sugeriram a volta dos orelhões em meio aos cortes de internet em Moscou. Surgiu a necessidade urgente de reviver os orelhões, mas agora com acesso à internet. Isso permitirá que os cidadãos fiquem conectados mesmo durante os apagões e garantirá o nível de segurança adequado. Os legisladores não conseguem checar o e-mail de trabalho e os telefones comerciais também não funcionam. Diante disso, crescem entre os russos as vendas de pagers, players, mapa de papel e telefones fixos. Eu vejo isso de forma muito negativa. Não consigo retirar minhas coisas no ponto de entrega porque a internet lá não funciona. Sim, eu tô andando. Não tô com meus próprios sapatos porque não consigo retirá-los no ponto de entrega. Enfim, é uma tristeza. As pessoas começam a suspeitar que provavelmente chegaram à capital os exercícios de ajuste das listas brancas que ocorrem desde o final de 2025 em todo o país. Eu acho que isso é o prenúncio de algo muito mais terrível. Então é preciso se preparar psicologicamente. Por exemplo, um bloqueio total ou... O diabo os carregue, quem sabe? Mas acho que voltaremos à Idade Média em breve. O Kremlin deu ordens para bloquear regularmente as redes móveis devido aos ataques de drones ucranianos. Ao longo do ano passado, foram registrados novos recordes no número de apagões de internet. O Ministério do Interior da Federação Russa diz que está tomando medidas ativas para limpar a internet de informações proibidas. 17 mil decisões para restringir o acesso a vários sites, mais de 10 mil recursos da internet. 1 em cada 3 crimes cometidos por menores foi realizado com o uso da rede de internet. E em 4 anos, esse tipo de crime aumentou mais de 2 vezes. Anteriormente, o Roskomnadzor declarou oficialmente que planeja introduzir restrições sucessivas. Eles podem rastrear o tráfego de saída. Eles simplesmente começarão a restringi-lo aos poucos. E o seu Telegram vai travar do mesmo jeito, mesmo com VPN. E é isso. Portanto, se alguém pensa, agora todos vão usar VPN, até crianças de 5 anos já terão VPN. Sim, terão, só que nada vai funcionar. Em Moscou, as restrições de acesso à internet parecem caóticas e fragmentadas. A lógica real por trás delas ainda é difícil de entender. As empresas e os russos estão sofrendo. Mas uma coisa é clara, o real objetivo das autoridades é migrar os usuários na Federação Russa para mensageiros e sites sob controle do governo, principalmente o Mail e o VKontakte. E o que você acha desses acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários, dê um like e fique por dentro do principal. Fica ainda mais interessante.